Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Bianca Bonfim Carelli, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e advogada trabalhista. O papo vai rolar tendo como pretexto o filme O Olmo e a Gaivota, uma produção luso-brasileira do ano de 2014, dirigido por Petra Costa e Lea Globe. O filme é um misto de documentário e ficção, em que a atriz Olivia Corsini e seu companheiro Sérgio Nicolai interpretam a si mesmos durante a gravidez de seu primeiro filho. A história se passa na França e mostra todos os receios da mãe em relação à sua carreira profissional enquanto enfrenta uma gestação de risco. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers. J'ai beaucoup changé. Si tu le veux, tu peux être une femme exceptionnelle. Esse enredo proporcionará muitas discussões interessantes sobre a mulher e o mundo do trabalho na conversa com a Bianca que começa agora. Olá, Bianca. Seja bem-vinda aqui ao episódio do Cine Trabalho especial do mês da luta das mulheres. Levando a sério aqui o objetivo, eu levei ao pé da letra e convidei você aqui, minha mulher, para falar sobre a luta das mulheres trabalhadoras. Seja bem-vindo. Oi, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em participar do projeto do grupo TRAB 21, Cine Trabalho. Tenho ouvido muitos episódios, tenho gostado muito e estava doida para vir aqui falar com vocês, participar desse projeto. Muito obrigada pelo convite. E nós vamos falar então sobre o filme O Olmo e a Gaivota. Me conta por que você escolheu esse filme, como foi o processo, de escolha desse filme. Então, Rodrigo, quando eu fui convidada, quando recebi o convite de vocês para participar desse projeto, logo pensei que seria interessante falar da questão da mulher no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, dos desafios que ela sofre pela igualdade, para alcançar a igualdade salarial, progresso funcional, todos os desafios que envolvem, por exemplo, uma gestação, a maternidade, quando a mulher está trabalhando, e o quanto isso impacta no progresso funcional dela e em todas essas questões. E aí comecei a pesquisar, de imediato não me veio nenhum filme que tratasse, da forma como eu gostaria que tratasse desses temas. E comecei a pesquisar, realmente tive bastante dificuldade de encontrar, até se depois alguém puder comentar, se souber de outros filmes, seria bem interessante. Eu realmente tive muita dificuldade e o único que eu consegui encontrar foi realmente da forma como eu gostaria. Foi O Olmo e a Gaivota, que trata de uma mulher gestante e a relação dela com o trabalho durante a sua gestação, que se torna uma gestação de risco, ela precisa ser afastada do trabalho. O que esse afastamento representa para ela naquele momento? E é um filme de uma sensibilidade ímpar, ele traz questões além do trabalho, traz todas as questões relacionadas a todas as inseguranças, medos, receios que a mulher gestante passa por esse período. Então eu achei muito interessante, além de ser um filme e documentário ao mesmo tempo. É uma gestação real, é um casal real que está sendo retratado, mas tem um pano de fundo que é fictício e leva a uma certa confusão para os espectadores do que seria ficção, do que seria realidade. Então isso é bastante interessante. E aí esse foi o motivo de ter escolhido esse filme. E além de ser um filme com duas diretoras, realmente interessantíssimo e que traz. E você, como uma mulher e também que passou por todo esse processo recentemente e ainda passa, foi mãe recentemente, está sendo mãe recentemente, estava grávida há bem pouco tempo. E quais são as questões, então, que você levantou primeiro que você queria conversar? Então, o que eu acho mais interessante, do filme, falando dos medos e receios que ele traz, que ele aborda de forma mais abrangente,
A gente pode falar de vários, né? Assim, ela tem medo do que vai acontecer com a aparência dela, né? Ela é uma atriz, então ela vive da aparência. A aparência para ela é extremamente importante. E aí ela tem medo. Tem uma cena até que ela fala: Nossa, eu não vou ser mais a atriz jovem, né? Eu deixei de ser a atriz jovem. E o quanto isso pode impactar no trabalho dela e no relacionamento dela. E é interessante até que, por exemplo, o marido dela, eu acho que é de 12 a 15 anos mais velho, eu não me lembro exatamente a diferença de idade, eu cheguei a olhar, mas não lembro com certeza, mas é algo em torno de 12 a 15 anos. E ele não tem esse medo, né? Mas ela que está passando por todas as alterações no corpo, né? Hormonais e tudo, ela tem uma questão com a aparência que é bastante representada, não só quando ela fala, mas nas próprias cenas. Então, a transformação do corpo dela é um aspecto importante. Além disso, ela tem muito receio do que vai acontecer com a vida dela, como vai ser a vida dela a partir daquilo, né? Como serão as relações sociais dela, como será o trabalho dela, como será a relação afetiva dela. Ela tem muito receio de como ela será como mãe, né? Então, são muitos medos. E por conta da gravidez de risco, ela é colocada num isolamento, ela fica meses sem poder sair de casa, então ela tem que encarar de frente todos os medos, todas as inseguranças, inclusive aquelas que não estão relacionadas à gravidez. Então ela fala também dos casos de loucura que tem na família dela, né, e que ela tem receio de um dia caminhar por ali, enfim, ela encara os próprios monstros. E em relação ao aspecto do trabalho em si, ela fala muito no início assim do direito dela de trabalhar, porque quando ela precisa afirmar que está grávida para o pessoal da companhia de teatro na qual ela trabalha, é porque eles estão saindo eles vão viajar para Nova York, para Montreal, e ela diz, olha, eu vou estar com 5 meses de gravidez, como é que vai ser isso, e etc. E o diretor logo fala, olha, eu acho que não vai dar para você participar. E aí eles têm uma discussão um pouco acalorada, que ela diz, você vai me colocar na geladeira porque eu tô grávida e o meu direito de trabalhar, sabe? Você não está considerando os meus desejos, o meu direito. Enfim, e aí acaba que, de fato, isso pode não acontecer porque ela tem uma gravidez de risco, então ela acaba sendo afastada. E aí ela até diz também, olha, o meu sonho, né, de ter uma gravidez trabalhando, exercendo o meu ofício que eu amo tanto, acabou, não existe mais, não vai acontecer. Então, e aí ela tem muito medo que esse afastamento importe numa inviabilidade do progresso da carreira dela, ou até inviabilize que ela continue trabalhando como atriz. Né? Ela fica com medo de ser o fim da carreira dela, aquela gravidez. Então, e esses eu acho que são medos e receios que perpassam por todas as grávidas. Claro que em níveis diferentes, mas eu acho que todas as grávidas enfrentam esse medo relacionado ao retorno ao trabalho, né? Se ela vai conseguir retornar. E aí também vai depender muito do quanto ela gosta daquele trabalho, do quanto não gosta. Enfim, são muitas coisas. Bom, não, é porque a gente pode até, de repente, dividir, né, o preconceito da mulher, né, e a gente sempre consegue perceber em algumas discriminações no âmbito do trabalho em relação às mulheres, decorrem justamente porque a mulher que gera, né, a prole, a mulher que fica grávida, a mulher que depois tem o papel principal na criação do filho. Então, esse poder de engravidar que tem as mulheres é também um fator importante na discriminação das relações de trabalho. Vai desde o próprio estado gravídico, né? Então o próprio estado gravídico e a modificação nas condições fisiológicas da mulher, inclusive na forma da mulher, na forma física, mental e tudo da mulher no estado gravídico, tem ali naquele momento uma clara fonte de preconceito. E depois a gente pode tratar de outra fonte, que aí depois que nasce, aí nós temos outros problemas decorrentes do nascimento. Mas então a gente pode ficar primeiro aqui, eu acho que a sua fala foi baseada nessa primeira etapa, nesse primeiro momento,
o momento da mulher grávida. Porque o momento da mulher grávida é esse momento que você falou do medo, né? Esse medo em relação a si própria, mas medo também porque como carrega um ser vivo dentro do corpo e uma necessidade de proteção desse ser vivo dentro do corpo, às vezes fala muito forte na mulher. Então isso vai causar um conflito com o trabalho, né? Eu acho que de repente a gente podia trabalhar um pouquinho mais isso. Sim, e eu diria que na verdade é antes da mulher gestar, né? Esse preconceito no trabalho ele começa antes, porque a gente sabe que rotineiramente isso é critério de exclusão de candidatas de vagas de trabalho, né? A candidata que está em idade fértil, que ainda não teve filho, que está casada, que tem um perfil de quem vai engravidar, muitas vezes ela não é admitida de imediato, só pelo fato de ter a possibilidade de engravidar. E quando é admitida, quando já está trabalhando, muitas vezes o empregador fala expressamente, olha, se você engravidar, você não vai poder acompanhar esse projeto, você não vai poder progredir na carreira, você vai ser afastada, você não vai ter a progressão que você esperava, né? E quando não fala, muitas vezes isso acontece de forma velada. Então, eu diria que não é nem só na gestação, isso é uma coisa que é anterior à gestação, né? Todas as mulheres são discriminadas pelo potencial de gestar uma vida e de depois ter a incumbência de cuidar dessa vida, né? Agora, durante a gestação, de fato, a mulher passa por várias alterações físicas, né, e hormonais importantes e relevantes que muitas vezes fazem com que ela precise se afastar de determinadas atividades ou precise limitar algumas atividades que ela exerce. E isso pode ter um impacto no ambiente de trabalho e certamente não, mas muitas vezes ela é discriminada por essas limitações, porque vai ter lá, muitas vezes concorrendo com ela, pessoas que não têm essas limitações, né? Principalmente homens. Então, isso acaba tendo um impacto. E a mulher, ela realmente ela tem um instinto, né, de proteger essa vida que ela está gestando, mas eu não sei nem se é só o instinto, é a necessidade mesmo, porque há uma unidade ali que você precisa que aquele feto, aquele bebê que está em desenvolvimento, aquele embriãozinho, ele esteja bem. E é incrível também como a nossa cabeça fica assim muito voltada para isso. Tudo que a gente faz tem um componente do que você está representando para aquele bebê, né? Do que aquilo que você está fazendo está representando pelo bebê. E tem uma cena que é até muito interessante, que é quando ela tem o primeiro sangramento e vai para o hospital e faz o ultrassom, o médico fala, mas você fez exercício? Mas você fez... O que você estava fazendo? Você sofreu um acidente? Parece que ele fala de uma forma que parece que quer responsabilizá-la pelo fato dela ter tido algum problema ali naquela gestação. E ela falou, não, eu só estava trabalhando, eu sou atriz, eu trabalho no teatro. Assim, né, como quem disse, está me condenando por trabalhar, assim, e as mulheres passam rotineiramente por isso. Então, realmente é um período muito desafiador e a nossa sociedade, ela é muito pouco acolhedora e muito pouco compreensiva do quanto aquele trabalho que a mulher está fazendo, que é o trabalho de gestar uma vida, de formar uma vida, é importante para a própria sociedade, para a coletividade, né? Uma coisa recente que vai demonstrar isso de uma maneira muito clara foi o ocorrido na Amazon. A Amazon ela começou a colocar lá nos Estados Unidos alguns detectores de como a pessoa vai trabalhando. Então, são uma vigilância por meios eletrônicos que conta quantos passos, qual a produtividade das pessoas, de uma maneira supostamente objetiva. E ela colocou um algoritmo para dispensar trabalhadores, automaticamente, sem passar por um ser humano. O que aconteceu é que várias mulheres grávidas foram dispensadas, justamente porque não alcançavam o ritmo desejado, que era um ritmo baseado nos seres humanos. E se a gente for para uma decisão recente
num tribunal italiano de Bolonha, em que foi determinado que o algoritmo, justamente por não contemplar determinadas situações, como por exemplo essa gravidez, e exigia dos trabalhadores todos uma mesma produtividade, ele era inerentemente discriminatório. Então temos essa decisão na Itália que vai contrariar essa própria política da Amazon, que fez com que várias grávidas, várias gestantes fossem discriminadas. Então isso é uma questão que deve ser levada em conta. Segundo o Tribunal de Bolonha, você não levar em conta determinados direitos, e um dos direitos, né, que na verdade é uma das condições de existência da sociedade, é justamente a reprodução humana, que é um direito e é uma condição para a existência da sociedade, e ela deve ser protegida. E é interessante falar também que o algoritmo ele não existe por si só, né? Ele é programado, então ele replica o pensamento de quem o programou, né? Então certamente ele foi programado replicando um pensamento discriminatório, e por isso ele acabou realmente impactando nessa discriminação, que aí foi evidenciada nesse caso. Mas é interessante, assim, falando um pouquinho da gestação em si, a mãe ela fica tanto tempo assim ligada ao crescimento daquele bebê, né? Ela se relaciona tanto com aquilo que assim existem mães que falam até que às vezes se incomodam, né? De não ter um momento sozinhas, assim, sem o bebê, sem estar pensando, sem que a vida dela esteja voltada para a formação de uma outra vida. E aí tem duas cenas muito interessantes no filme que retratam um pouco isso. Uma é que ela fala, meu dente ficou mole. Uma amiga minha me disse que é porque eu tô dando cálcio pro meu filho. Eu não sei até que ponto isso é real, é lenda. Mas ela fala, nossa, a simplicidade como ela falou disso me impactou muito. Quer dizer, eu tô dando pedaços de mim para formar aquela vida. E aí, numa discussão também com o marido fala, e o que você fez hoje, né? Porque ela estava em casa, isolada, sem poder fazer muita coisa. Ela fala, olha, hoje eu acho que eu fiz as sobrancelhas, eu fiz um fígado, eu fiz os bracinhos. Então, ela, assim, tenta demonstrar o quanto realmente a mulher, ela é absorvida em termos energéticos para a formação daquela criança. Você falou uma coisa interessante, porque uma das palavras que define trabalho, que é o labor, ela tem origem justamente no trabalho de parto. Então é o labor que nós chamamos trabalho de parto. Até a palavra trabalho em português também vai significar esse esforço da mulher tem na hora do parto. Mas que ele é prévio também, né? Obviamente que a mulher está nessa produção desse ser que vai nascer, não é somente naquele momento das dores do parto, né? Então o trabalho relacionado à dor do parto ou o esforço que é feito para gerar um novo ser vivo, ele é contínuo, né? Ele é um esforço e que é do interesse de toda a sociedade. Então se a gente pensar como uma sociedade como um todo, como essencial o trabalho de não somente do parto, mas de gerar um ser vivo, com certeza ele deveria ser considerado como um trabalho, não é mesmo? Exatamente. E assim, o filme ele não aborda o pós-nascimento do filho, né? Ele termina com uma festa, todo mundo com vários amigos, que ela quer receber aqueles amigos antes do nascimento do filho, e aí todo mundo dando vários palpites em relação ao nascimento do filho, como a questão da creche. E aí um fala, olha, você não bota na creche porque se você puser na creche você vai sentir que você não está cuidando do seu filho. Então já tem uma coisa assim, se afasta do trabalho e vai cuidar do seu filho. Aí a outra fala, não, comigo foi tudo tranquilo, tudo aconteceu naturalmente. O outro já fala, se prepara que quando fizer 10 anos a coisa só piora. E aí todo mundo, né, aquela coisa que todas as mulheres grávidas passam de milhares, uma enxurrada de opiniões e histórias e etc. Ela se tranca no banheiro e surta, assim, né? Mas é interessante que ele não trata do nascimento. Você fica ali, e aí? Nasceu? Ela conseguiu voltar a trabalhar? Ela não conseguiu voltar? Como é que foi a vida? Você fica querendo saber um pouco mais dos desdobramentos, né? Como é que ficou a vida dela realmente depois do nascimento? Quanto tempo, né, ela precisou ficar afastada do trabalho? Ela desistiu efetivamente de trabalhar? Aí, aliás, só um aspecto também que tem uma discussão que acho que isso é relevante também,
como ela se afasta do trabalho, ela fica recebendo algum tipo de benefício, né? Uma coisa que a gente não falou é que o filme se passa na França, e aí ela fica recebendo algum tipo de benefício, mas parece que o valor que ela recebia desse benefício era bastante baixo. Então o marido se vê obrigado a trabalhar mais ainda para conseguir arcar com todos os compromissos financeiros, assim, né, deles. E aí ela fica ainda mais sozinha, solitária, porque o marido tem que trabalhar mais ainda para dar conta desses compromissos. E, enfim, e aí ele ainda fala assim, olha, quando você voltar a trabalhar, quando o bebê nascer, isso ainda vai acontecer por um bom tempo. Você não vai poder voltar a trabalhar de imediato, né? E quando voltar, sabe-se Deus com que carga de trabalho, etc. Então, assim, se acostuma, porque vai ser isso. Eu vou ter que continuar trabalhando muito por muito tempo. Então, a gente fica, assim, com essa curiosidade, realmente, depois que o bebê nasce, quanto tempo ela fica afastada, né? Como é que vai ser a vida dela. Quando ela voltar a trabalhar, quanto tempo ela vai poder trabalhar e etc. Se ela realmente, se alguém tomou o lugar dela, já que ela era uma atriz importante ali naquele grupo de teatro, ela foi substituída por outra pessoa, né? E são coisas que acontecem rotineiramente com as mulheres. E além disso, mesmo passado esse período inicial de lactação, né, dos 6 primeiros meses de puerpério, que a mãe realmente tem que ficar muito vinculada ao filho, depois que tudo se estabelece, que as coisas voltam ao normal, que a mãe pode deixar com uma cuidadora ou na creche, enfim, que tem algum nível de rede de apoio para voltar a trabalhar, ela continua, muitas vezes, sendo discriminada no ambiente de trabalho porque ela assume majoritariamente o trabalho do cuidado. E aí a gente pode falar de forma mais ampla desse trabalho do cuidado, porque a gente está aqui, nesse momento, está falando da gravidez, da maternidade, da gestação e etc., dos filhos. Mas esse trabalho do cuidado, que implica na discriminação da mulher no trabalho, não diz respeito só aos filhos, né? Mas diz respeito a qualquer parente que adoeça, ou parente idoso, ou parente que tenha necessidades especiais de cuidado, que esses cuidados sempre são majoritariamente absorvidos pelas mulheres. Além disso, o trabalho doméstico em si. E isso faz com que as mulheres sejam, sim, discriminadas no mercado de trabalho. Então, elas têm menores possibilidades de progresso funcional, elas ocupam cargos de gestão em menor quantidade, né? Elas têm a desigualdade salarial, que a gente já sabe, e além de todo o desrespeito que elas sofrem, né? Por exemplo, um homem chegar e falar, olha, eu não vou poder participar dessa reunião amanhã porque eu vou precisar consertar meu carro, talvez seja melhor tolerado por um empregador do que a mulher falar, não vou poder participar porque eu vou ter que buscar meu filho na escola. São situações, tudo que envolve o trabalho, como é pouco valorizado pela nossa sociedade, é muito discriminado, né? Assim, a gente é pouco valorizado, as pessoas não compreendem como um trabalho, não compreendem a importância disso para a coletividade. Todo mundo se esquece que a independência do ser humano, ela é uma questão extremamente provisória. Então, sendo provisória, todos em momentos da vida, tanto no início quanto no final da vida, né, para se a pessoa viver muito, quanto em algumas ocasiões que a pessoa adoece, elas dependem de cuidado. Então, o cuidado ele é extremamente relevante para o funcionamento da sociedade, ele é essencial para o funcionamento da sociedade. Então, a gente não tem muito como evoluir nessa questão da desigualdade da mulher no mercado de trabalho sem a gente pensar em políticas públicas de valorização desse trabalho do cuidado, de reconhecimento de que é um trabalho, né? E de fortalecimento das redes de apoio e, sim, de maior participação dos homens nesse trabalho. Com certeza, porque a questão é um todo, essa divisão sexual do trabalho que nós devemos repensar como um todo, né? Mas existem situações ou instrumentos paliativos para isso, né? Na França, por exemplo, o trabalho do cuidado pode gerar inclusive vínculo empregatício. Então alguém da família que cuida de alguém pode receber do Estado como empregado daquela pessoa, da família que está cuidando, para ver o interesse e o entendimento da sociedade que realmente as pessoas precisam de cuidado
né? E realmente, como você disse, a independência, nós, como seres independentes, tem um período indeterminado da vida, mas seremos dependentes tanto no começo e no fim das nossas vidas, ou em alguns outros momentos durante a vida. Eu lembrei de um caso aqui, só voltando à questão da gravidez. Já há muito tempo atrás eu tive uma investigação no Ministério Público do Trabalho, era que ali em Copacabana existia uma grande boate que se chamava Help, que já foi a boate mais famosa do Rio de Janeiro no final da década de 70, começo da década de 80, e depois se transformou em um local de prostituição, um grande local de prostituição para turistas, que ali contratavam os profissionais do sexo e iam para os motéis, que na verdade são hotéis ali na região. E a minha investigação era em relação a um determinado hotel da região, em que uma recepcionista ela se engravidou, e aí, na verdade, ela engravidou, né? Ninguém se engravida, mas ela engravidou, e aí ela foi dispensada. O dono do hotel chegou para ela e falou: olha, nesse negócio ninguém engravida, não é para engravidar nesse tipo de negócio, né? Você recebe pessoas para fazer sexo. E eu usei a Lei 9.029 de 1995, que é uma lei com uma proteção bastante interessante à gestação, à proibição de discriminação em relação às mulheres, vários dispositivos. E eu acho que nós deveríamos utilizar mais a Lei 9.029. Ela prevê até que a discriminação da mulher nos locais de trabalho, não somente da mulher, mas primordialmente das mulheres, pode, inclusive, impedir empresas de receber fundos públicos, de distribuir dividendos aos sócios. Existem dispositivos ali bem interessantes que poderiam ser mais utilizados. São leis que não se fazem mais, essas leis de proteção, como a gente viu essa lei de 1995. Mas, obviamente, nós temos que pensar não somente em modelos repressivos, mas também, como nós estamos fazendo aqui, tentarmos dar uma visão um tanto mais ampla da questão. É da questão que o grande problema é o local que se coloca para a mulher dentro da sociedade. Se há um local que é designado nessa divisão sexual do trabalho, é um local de uma importância menor. E se a mulher deseja realmente um outro lugar dentro do mercado de trabalho, o que se exige dela é que ela abdique de todas as funções que ela pode ter dentro da sociedade, as funções, inclusive, de reprodução. Quer comentar um pouco sobre isso? Sim, e é importante dizer que esse trabalho do cuidado ele despende tempo e energia, né? Por isso é um trabalho que é retirado de outras atividades, como outras situações de trabalho, né? Outros investimentos, estudos no trabalho relacionados ao trabalho, ou até o próprio descanso e o lazer, né? Porque o que a gente mais viu, né, Rodrigo, com essa pandemia, são as mulheres extremamente desgastadas, sobrecarregadas por terem assumido todo esse trabalho do cuidado, né? Por terem toda a sua rede de apoio extremamente afetada. Então, o filho não pode mais ir para a escola, quer dizer, agora, né, assim, recentemente algumas escolas retornaram, algumas escalonando e etc. A gente tem a possibilidade, inclusive, das escolas tornarem a fechar. E aí as mulheres tiveram que assumir o cuidado dos filhos e acompanhar os filhos no homeschooling. Muitas pessoas que contavam com algum tipo de auxílio de cuidador, de auxiliar doméstico, de babá, tiveram que renunciar a esse tipo de auxílio. Ou seja, qual foi o reflexo disso? As mulheres foram dispensadas em um número muito maior do que os homens, né? Isso acho que em todos os países. Então, realmente a gente precisa falar muito desse tema, né? Que é o trabalho do cuidado, entendê-lo como um trabalho e entendê-lo em termos de divisão de tarefas, pensar melhor nessa divisão de tarefas. E também a gente está falando aqui muito de um perfil feminino, que é o perfil da mãe de classe média que pode contar com uma rede de apoio, né, de cuidador e etc. Mas, além disso, quando você remunera alguém para cuidar do seu filho, quando é a própria pessoa que remunera alguém para cuidar do seu filho, são cuidadoras mulheres, né?
E assim são funções também desvalorizadas, que recebem salários baixos, né? E é uma função, além de estigmatizada, desvalorizada pela sociedade, né? E no nosso caso, isso fica na esfera privada e não na esfera pública. Quem assume a remuneração desse trabalho é aquela família e não o poder público, né? E certamente a desvalorização desse trabalho está relacionada à divisão sexual do trabalho. Ok. Ô, Bianca, mas me diga uma cena do filme que é simbólica para você, que te vem à mente aqui para pensar no filme. Eu já falei de algumas, né? Eu gosto muito do final do filme, eu não sei se eu posso dar spoiler, mas, assim, essa coisa de todo mundo falar do que vai ser o futuro, do que vai ser a vida dela, e ela falar, caramba, né? Será que vai ser isso tudo? Como é que vai ficar a minha vida? Minha vida acabou agora. O que vai ser de mim agora? Eu acho isso foi extremamente impactante e é muito bonito. O final eu achei, assim, muito bonito. A relação dos dois é uma relação muito bonita, né? E eles conseguiram tratar com uma sensibilidade realmente muito comovente. Então eu gostei muito do final do filme. Eu gostei muito da cena que ela discute o direito dela de trabalhar como gestante, que o diretor quer excluí-la pelo simples fato dela ser gestante, colocá-la na geladeira. E aí eu acho muito legal a discussão que eles tiveram. E também o fato, ela diz assim em algum momento, olha, eu tenho um mínimo de profissionalismo. É óbvio que quando eu achar que não vai dar mais, que não está ficando mais legal, que isso está impactando para a própria companhia de teatro, eu vou me retirar. Eu não quero ser retirada por outra pessoa, né? Eu tenho direito de continuar. Isso é um projeto que eu comecei, eu me dediquei muito a esse projeto, eu vou ser retirada pelo simples fato de, né, estar grávida. Então, essa cena também é uma outra que impacta muito. E a cena que ela diz que está perdendo o dente por estar dando cálcio para o filho dela, também é uma cena que é bastante impactante para mim, né? Porque mostra o quanto, de fato, a gente despende energia para a gestação de um filho e o quanto esse período devia ser valorizado. Aí a gente fala assim, bom, nasceu, tá tudo certo, então ela vai ter a vida dela independentemente daquele filho e tal. Mas não, né? Aí tem toda a lactação que o corpo dela também fica muito relacionado à existência do filho. Então ela tem que tomar diversos cuidados, proteger de diversas formas, tá? Garantir a sobrevivência do filho, que vai depender do leite dela, né? Então, tem até pediatras que falam, olha, a mulher devia ser remunerada por ser lactante, assim, porque ela está desempenhando um trabalho que é extremamente importante, é exaustivo, né? Amamentar é realmente exaustivo, na maior parte dos casos. Então, o filme não retrata isso, mas para quem não passou por essa experiência da maternidade, talvez fique parecendo, bom, vai nascer, essa parte pelo menos vai estar resolvida. Mas não, assim, a mulher ainda fica muito voltada à sobrevivência do filho por um bom tempo. Porque se ela não cuidar, alguma outra mulher vai ter que cuidar para ela, né? Então é quando a gente viu pessoas que logo depois dão à luz, já saem na escola de samba, né? Toda na madrugada fora, a gente tem que pensar que alguém está com essa criança, né? Então, e geralmente, quase podemos dizer com certeza, que seria uma outra mulher que está no lugar dela. Não, eu acho também importante a gente falar sobre a importância da lactação, né? Porque, por exemplo, a lactação, durante você conseguir manter o bebê mamando exclusivamente leite materno nos 6 primeiros meses, ele reduz a chance daquele bebê ter uma série de doenças, inclusive a chance da mãe ter uma série de doenças. E isso vai impactar certamente no sistema de saúde público, né? E aí a gente vê, por exemplo, países que não têm licença maternidade, ou que têm licenças maternidade muito reduzidas, como é o caso de alguns estados dos Estados Unidos, o uso de fórmula é muito maior do que em outros países que têm a licença maternidade protegida, né? Então, esse é um aspecto que também é importante falar, que é de interesse da coletividade, é de interesse da sociedade que aquela amamentação seja preservada, que os ambientes de trabalho protejam também aquele período de lactação e cumpram a lei, né, no sentido de conceder os intervalos para a mãe de lactação, de ter o espaço destinado
armazenamento do leite materno, de ter as creches quando é o caso. Enfim, são diversas medidas que os empregadores podem tomar, inclusive estender a licença maternidade, conceder mais um período de férias para a mãe, né, que retornaria ao trabalho, conceder a possibilidade da mãe trabalhar em home office quando ela assim desejar, porque às vezes a mãe também não deseja, isso tem que ser conversado com a mãe, fazer escalas híbridas, todos esses são medidas e boas práticas que as empresas também podem adotar para proteger a lactação e a partir de uma compreensão de que aquilo é de interesse da sociedade, da coletividade, e que é importante, né? Porque são vidas que vão estar mais preservadas, vão adoecer menos e vão sobrecarregar menos o sistema de saúde público a partir de medidas que muitas vezes são até simples, mas que é importante a gente falar, é importante a gente compreender isso. Mas então, Bianca, o que as mulheres elas podem e devem fazer numa situação de discriminação no trabalho? Então, Rodrigo, eu acho que o mais importante é a mulher buscar informações, é a mulher se empoderar a partir dessas informações. Então, ela pode buscar informações com o sindicato, ela pode consultar o próprio departamento pessoal, RH da empresa, para saber se a empresa tem algumas normas internas relacionadas a esse período de gestação, de lactação ou de discriminação da mulher no ambiente de trabalho. Ela pode buscar orientação com o advogado trabalhista, né, que vai dizer quais são os direitos que ela tem. A partir do momento, se um dia ela for dispensada, ela pode ajuizar uma ação se esses direitos forem descumpridos, né? Ou até mesmo estão trabalhando, ela tem a possibilidade de ajuizar uma ação para discutir esses direitos que sejam eventualmente descumpridos. Mas é claro que a gente sabe que muitas mulheres receiam ajuizar ação no período ainda quando estão trabalhando por receio de ser dispensadas. E também quando já saíram do trabalho por receio de não conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Nesse caso, ela pode fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, a denúncia pode ser anônima, ela pode denunciar também a Secretaria do Trabalho, que hoje incorpora o Ministério da Economia, ela pode pedir para que o sindicato também, de repente, atue em relação a isso coletivamente, se for o caso. O que importa é que ela realmente se empodere a partir de informações, busque orientação, né? Eu vejo muitas mães, muitas gestantes, muitas mulheres que desconhecem a Lei 9.029, que você mencionou, que desconhecem o intervalo para aleitamento, né, que está na CLT, que desconhecem a questão das creches, que também está na CLT. Então, são coisas que são pouco faladas e as pessoas não exigem pelo desconhecimento. Então, o mais importante é realmente buscar essas informações, né? Pensar em saídas coletivas também, para quem não quer eventualmente se expor. E eu acho que já que a gente está perguntando o que as mulheres podem fazer, a gente pode falar também o que as empresas, né, podem fazer se elas querem ser bons locais para trabalhar, se elas querem ser locais que tentam impedir a discriminação de gênero no ambiente de trabalho, né? Tentam evitar esse tipo de discriminação. Primeiro, elas podem ter políticas protetivas de aleitamento, né? Elas podem adotar, além de cumprir a lei, né, do que a gente já falou, elas podem adotar boas práticas como o que a gente já falou aqui, de aumentar a licença maternidade, né, para aquelas que estão cadastradas no programa Empresa Cidadã, elas podem aumentar para 180 dias, tem benefício fiscal para fazer isso. As que não estão na Empresa Cidadã, né, nesse programa, podem aumentar voluntariamente, né, por mera liberalidade, podem deixar a mulher trabalhando em home office, se assim a mulher desejar, podem fazer um sistema híbrido. Agora, como a gente está falando de pandemia, também a mulher gestante, ela deve ser retirada de ambientes de risco, então colocar a mulher em home office ou em atividades administrativas que não imponham risco a ela, né, porque a mulher gestante está no grupo de risco. Estabelecer cotas para mulheres nos cargos de gestão, de comando da empresa. Então, há diversas medidas que as empresas também podem adotar para serem considerados bons locais de trabalho, né? Para serem considerados locais que respeitam a igualdade de gênero, que buscam a igualdade de gênero dentro do seu ambiente e não só no discurso. Isso aí, Bianca, muito bom. Foi um prazer ter recebido você aqui no Cine Trabalho. Convivemos
todos os dias e agora na pandemia quase todas as horas. E agora estamos juntos aqui no Cine Trabalho. É um prazer em todos os momentos. Eu que agradeço o convite, foi uma honra, foi um prazer enorme participar do Cine Trabalho. Deixo aqui a indicação do filme para quem não assistiu, porque acho que vale muito a pena, assim, realmente tem uma visão muito sensível e muito bonita sobre esse tema. Inclusive, se as pessoas puderem escrever os comentários, eu estou super curiosa para ver, acho que é interessante essa troca, né? Que não seja uma troca só nossa, mas que todos possam, assim, contribuir um pouquinho. Então, espero ter esse feedback. Muito obrigada e parabéns pelo projeto, assim, realmente está muito interessante. Assistam os outros, ouçam, na verdade, os outros episódios, todos são muito legais. E desejo vida longa ao Cine Trabalho e ao Trab 21. Valeu, um beijo. O Cine Trabalho é uma produção do Trab 21. Grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!